Fala galera do Seduc, tudo bem? Meus jovens do primeiro ano do Seduc 2020. Então, seguindo a nossa ementa aqui, pessoal, hoje, conforme prometido, eu vou falar um pouquinho sobre astronomia para vocês. Pessoal, quando a gente fala em astronomia, a gente tem que entender que é um assunto extremamente denso, tá? Eu confesso que eu não tenho um conhecimento muito profundo sobre astronomia, mas eu estudei um pouquinho para dar essa aula para vocês, né? Diante daquilo que a gente tem trabalhado sobre as questões do universo, questões dos planetas, do cosmos, entre outras coisas. Então, vou tentar trabalhar um pouquinho, né, aquilo que eu entendo por astronomia, né, e aquilo que a gente pode se basear com a nossa vivência, né, com aquilo que a gente vive. Então, eu vou compartilhar a tela aqui para ficar melhor e vocês entenderem um pouquinho mais sobre a astronomia, beleza? Então, vamos lá. O que é a astronomia, pessoal? Ela é considerada por muitos cientistas, né, e muitos pesquisadores, a ciência mais antiga das ciências, né, e a fonte de conhecimento e questionamentos para o surgimento dos demais saberes e de todos os saberes, digamos assim. Então, a astronomia é a ciência que estuda o universo, né? Desde a sua origem, né, do universo e a formação dos astros, né? E a formação e a composição dos fenômenos que nele ocorrem, né? Então, quando a gente fala em astronomia, né, ela se origina-se a partir da observação, né, das pessoas. As pessoas, né, historicamente observaram, né, as estrelas, o nosso céu durante a noite ou durante o dia, né? E inicialmente o conhecimento astronômico ele se baseava, né, essencialmente na observação dos astros, né, e fenômenos visíveis a olho nu, né. Antigamente as pessoas não tinham telescópios, não tinham, né, entre outras coisas para observarem mais próximos, né? Então, o que eram esses fenômenos visíveis a olho nu, né? O Sol, a Lua, o dia, a noite, as marés, as fases da Lua, as estrelas, constelações, entre essas coisas, né? E também se misturavam ao senso comum, né? Aquilo que a gente trabalhou em sala, né? Outras coisas também que se misturavam eram as lendas, a religião, né? Inclusive alguns povos utilizavam, né, os astros como deuses, né? E fenômenos originados pelos astros dependiam do seu humor ou vontade, né? Entre outras coisas, né? Enfim, né? Então, basicamente, a astronomia é isso, né? E aí, com o passar do tempo, né? Né, o ser humano sempre é, curioso, né? Sempre, né? Tentando argumentar sobre as origens, sobre como que funciona, né? E aí acabaram se afastando do senso comum, né, e das religiões também, né, desenvolvimento a partir dos conhecimentos obtidos com a integração de ciências, com a física, a geografia, a química, a biologia, novas tecnologias inseridas, né, que talvez seja o principal papel, né, a tecnologia fez com que o homem adquirisse muito conhecimento sobre o universo, né, enfim, né, e a tecnologia hoje ela é totalmente informatizada, né, aliada à tecnologia, né, possuindo telescópios capazes de fotografar milhares de estrelas e gerar imagens nítidas, sondas vasculhando o universo, né, produzindo uma série de informações e elevando a qualidade da pesquisa astronômica no contexto atual, né. E sendo assim, é uma ciência bastante consolidada no mundo contemporâneo que a gente vive, né, pois sempre desperta muito o interesse das pessoas, né. Então, a astronomia basicamente é isso, né. Então vamos lá. Então a astronomia, como já comentei, é uma das mais antigas, né, das ciências, para muitos a mais antiga, né. Na astronomia moderna, à medida que os astrônomos respondem suas questões, novos problemas acabam se tornando, né, como por exemplo a origem do universo. Temos algumas teorias, a mais aceita é o Big Bang, né, a teoria do Big Bang, que se ocasionou uma explosão no início dos tempos, né. Mas e aí a gente chega num contexto do antes, né? O que existia antes do Big Bang, enfim, né? Eu não vou conseguir responder essas questões tão complexas para vocês, né? Tem inúmeras questões de origem do universo, né? Algumas pessoas acreditam na religião, que Deus criou tudo. Algumas entendem que é a ciência, que houve uma explosão. Algumas outras teorias existem, né? Mas eu respeito cada uma delas que você acreditar, né? Mas eu vou trabalhar um pouquinho aqui da ciência, beleza? Então, aqui no texto que eu coloquei para vocês, cientistas de hoje podem trabalhar mais rápido em tais, né, problemas que vêm ocasionando
algumas soluções, né, com a ajuda de computadores, né, pelos cálculos, né, os inúmeros cálculos que surgem, né. Outra coisa aqui também, né, que os computadores permitem que os astrônomos em todo mundo se comuniquem, né, de forma mais rápida, né, um mundo globalizado, como a gente sempre fala, né, e em conjunto a busca do entendimento do universo, que é algo tão complexo, né. Seguindo aqui, muita gente confunde, né, astronomia e astrologia, né, são coisas extremamente distintas, né, a astronomia é uma ciência natural que procura compreender os fenômenos originados fora da atmosfera terrestre, certo? Estuda corpos celestes, planetas, cometas, asteroides, estrelas, nebulosas, galáxias, entre outras coisas, e o universo como um todo, né? Envolve ramos científicos, como já falei, né? Geografia, física, química, biologia, entre outras coisas, e já a astrologia estuda a relação dos astros e suas possíveis influências com os seres humanos e a vida na Terra, né? Apesar de vir do grego estudo dos astros, astro mais logos, né? A astrologia é uma pseudociência, tá? As questões dos signos e tal, né? Isso quer dizer que se diz, isso quer dizer que se diz baseado em fatos científicos, mas não pode ser comprovada através da aplicação de métodos científicos. Então, a astrologia é as questões dos astros, signos, essas coisas, e a astronomia é o estudo do universo e todas as suas contemplações do nosso universo, ok? Seguindo aqui, né, o que é o universo? Né, corresponde ao conjunto de toda a matéria e energia existente em tudo que existe, né? Ela reúne os astros, né, planetas, cometas, galáxias, nebulosas, satélites, entre outras coisas, que eu já comentei em algumas aulas para vocês. É um local imenso e para muitos infinito, para alguns cientistas finito, para alguns infinito. Complexo demais, né, sabermos se ela é finita ou infinita, porque a gente não tem esse conhecimento, né? Então, a palavra universo significa todo inteiro ou tudo em um só, beleza? Então, aqui, como já comentei para vocês, origem do universo, né? Não temos como ter uma certeza de como se originou, né? Até porque a gente não estava lá, né? Para sabermos, né? Como já comentei, algumas pessoas acreditam que foi Deus que criou tudo, algumas pessoas acreditam que é a teoria do Big Bang. Como já comentei para vocês também, a teoria do Big Bang é a mais aceita no contexto científico entre os maiores pensadores contemporâneos, ok? Nele ocorreu uma grande explosão há cerca de 14 bilhões de anos, né? Originando diversos corpos celestes e ainda o conceito de espaço-tempo lá do Einstein, né? A partir daí o universo foi se expandindo, né? Cada vez mais, né? E dessa forma foi se resfriando, dando origem a diversos astros, planetas, estrelas, entre outras coisas. Alguns cientistas consideram infinito e apontam para a existência de outros universos, o chamado multiverso, né? Extremamente complexo esse assunto, né? Então vamos lá. Como já comentei para vocês, né, em outras aulas, os principais elementos do universo são os planetas, as galáxias, os cometas, estrelas e satélites, sejam eles naturais ou artificiais, né? Já comentei todos eles para vocês em outras aulas e vou me aprofundar em apenas um hoje, que são as estrelas e as constelações. Beleza? Quando a gente fala em estrela, tá, pessoal? A gente tem que entender que são corpos celestes que têm luz própria. Por isso que a Terra não é uma estrela, é um planeta, porque a gente não tem luz própria. E a Lua também não é uma estrela, porque ela não tem luz própria, certo? Então, estrelas são, na verdade, esferas gigantes, né, compostas de gases, né? Cada estrela é um tipo diferente de gases, né? Na nossa galáxia, que é a que a gente vive, a Via Láctea, existem mais de 100 bilhões de estrelas, né? Que é muita coisa, né? E o Sol é uma delas, né? Já constelações são agrupamentos de estrelas ligadas por linhas imaginárias para representar objetos, criaturas mitológicas ou deuses, né? Que a gente vai entender um pouquinho mais sobre as constelações para frente, né? O conceito de constelação surgiu na pré-história, quando as pessoas usavam para descrever suas crenças ou a mitologia. Já aprenderam provavelmente isso em filosofia. Por isso, diferentes civilizações adotaram ao longo da história suas próprias constelações, beleza? As constelações também desempenharam um papel importante durante as navegações, né? Pois eram usadas como orientação cartográfica, certo? Então, quando os antigos navegavam em seus navios, eles se baseavam nas estrelas para se localizar, beleza? Já aprendemos isso em cartografia, beleza? Além disso, a palavra constelação tem origem do latim constellation, que significa agrupamento de estrelas. Então, estrelas são corpos celestes que têm luz própria, constelações são conjuntos de estrelas. Tranquilo? Beleza? Seguindo aqui. Existe uma questão muito clássica sobre as estrelas, que fica uma pergunta muito clara, e eu me perguntei por muitos anos, né, se as estrelas piscavam. Quando a gente olha para o céu à noite, parece
a gente tem a impressão que elas estão piscando. Mas, na realidade, é só uma impressão mesmo, porque as estrelas não piscam, beleza? Então, conforme já falei para vocês, né, as estrelas são corpos celestes que compõem galáxias, né, apresentando diferentes massas, tamanhos e temperaturas, como coloquei aqui para vocês, né. São objetos de extrema curiosidade do ser humano, né, as pessoas, né, analisam, né, ficam imaginando, né, como são essas estrelas, né, que tenta realizar a identificação e contagem, né, algo impossível, né, além de nomear algumas constelações, né, ou sejam as Três Marias, né, como a gente costuma comentar, né, que o nome dela não é esse cientificamente. E durante milhares de anos, né, os pesquisadores têm realizado estudos sobre as características, né, dos corpos celestes, né, e uma das questões que mais chamam a atenção das estrelas é o motivo pela qual elas piscam, né? Então vamos lá, né? Então a luminosidade das estrelas é consequência de várias reações termonucleares, né, explosões, né, desencadeadas no interior das estrelas, assim como o Sol, né, tornando seu centro quente, né, o seu núcleo quente e denso, né? E esse processo ele é causado pela gravidade, né, a força da gravidade que atrai, né? E é responsável por uma grande liberação de energia, né? Fazendo com que a estrela seja vista de um ponto luminoso, muitas vezes com um brilho que parece estar piscando, né? Mas afinal, elas piscam ou não? A resposta é não. A impressão que temos é que as estrelas piscam é causada pela grande distância, né? Obviamente a gente está a uma distância muito grande das estrelas, né? Então, como essa impressão que eu já comentei para vocês, né? Causada pela distância, né? Que as radiações estelares, né, percorrem até o ponto do observador, por exemplo, da Terra até onde a gente está imaginando, a gente está visualizando a estrela, né? Então, quanto mais distante, né, menor será o brilho, né? Além das distorções ópticas, né, provocadas pela turbulência terrestre. Essa turbulência terrestre que a gente fala é porque a Terra está em constante movimento, né? Então, portanto, né, por causa de todos esses fatores que eu comentei acima para vocês, né, que são os principais responsáveis pela interferência na captação de energia, né, por uma estrela passando por uma... a gente tem a falsa sensação que ela está piscando, mas ela não está piscando. São vários fatores que nos fazem, né, ter a ilusão de que ela está piscando, mas as estrelas não piscam, beleza? Então, seguindo aqui, né, opa, bandeira do Brasil. Por que eu coloquei a bandeira do Brasil, né? Notem que, né, a bandeira brasileira tem algumas estrelas. E por que eu coloquei essas questões das estrelas? Porque ela tem a ver com o que a gente está estudando, são as constelações, beleza? Então, vamos lá. Na bandeira brasileira existem 8 constelações, tá? São, né, alusões a constelações, né? E sua reprodução, né, sua reprodução e seus tamanhos não estão em escala, né? São tamanhos diferentes, né? A primeira constelação, por exemplo, conhecida como a Canis Menor ou Cão Menor, né? E possui uma única estrela estampada na bandeira brasileira. Outra coisa também que cada estrela da bandeira brasileira, né, que fica no centro ali de ordem e progresso, ela faz alusão a um estado brasileiro, né? E temos aqui 8 constelações que a gente vai ver mais para frente. Mas essa aqui, a número 4, né, a constelação número 4 aqui, ela faz alusão a um estado brasileiro. Você sabe qual que é? Mais para frente eu conto e explico por quê. Beleza? Então aqui são as constelações, né? Conforme já falei para vocês, né? Estão todas elas aqui, não vou ler para vocês, né? Peço que vocês leiam e depois pesquisem um pouquinho mais, né? Então, os significados das estrelas na bandeira do Brasil, né? Então, como já falei, elas compõem, ela tem um significado, né? São os estados, né? E a distribuição das estrelas, né? Na bandeira brasileira foi feita a partir das características do céu, né? Na noite de 15 de novembro de 1889, que foi a proclamação da República Brasileira. Todas as estrelas possuem uma mesma configuração, tem 5 estrelas, né? E outro item que difere uma estrela da outra é o tamanho, né? Existem 5 tamanhos distintos nas estrelas da bandeira brasileira. Aqui estão, né, os nomes das estrelas, né? E aqui estão os estados e qual que é a estrela, né, para cada um dos estados, né? Então aqui temos todas as estrelas, né? Beleza? Tranquilinho? E aqui eu fiz uma pergunta para vocês, né? Qual que era a estrela que ficava acima do Ordem e Progresso aqui? Existe um senso comum, né, sobre essa estrela, né?
sobre ser o Distrito Federal, né, a nossa capital federal, né, mas não é. A estrela que fica acima do Ordem e Progresso, ela faz uma alusão à linha do Equador, tá? E essa estrela, ela é a estrela do estado do Pará. Por quê? Porque na época, em 1889, né, a maioria do estado do Pará estava acima da linha do Equador, certo? Ela faz uma alusão a essa questão da linha do Equador. Então, não esqueçam, a estrela que fica acima do Ordem e Progresso na bandeira brasileira é do Pará, beleza? Tranquilo? Então, seguindo aqui, né? Nossa aula de hoje era sobre isso, quis ser o mais breve possível nesse assunto tão complexo. Eu não consigo me aprofundar num assunto tão extenso e tão complexo quanto a isso. Afinal, o universo é tão grande que é complexo de se compreender, né? Quis trazer os conceitos mais básicos e mais fáceis de ser explicados para vocês e mais próximos à nossa realidade, como as estrelas, né? Já trabalhei vários assuntos como os planetas, as estrelas, as constelações, o sistema solar, a Via Láctea, entre outras coisas nessas aulas, e quis ser o mais breve possível nessa questão do universo, né? Então, para quem gosta desse assunto, eu indico esse livro aqui que eu estou lendo, A História do Universo para quem tem pressa. Esse livro aqui estou lendo e aprendendo bastante com ele, né? Até para conseguir entender alguns conceitos que são complexos de se entender, mas para quem tem interesse, indico esse livro. Certo, pessoal? Então, fica aqui o meu abraço. Essa é a nossa aula da nossa semana, uma aula curta, tranquilinha, né? Bem tranquila de a gente, né, tá entendendo. E vou passar um trabalho para vocês ainda nesta semana para vocês fazerem, certo? Fica o abraço do professor Fabrício. Fiquem com Deus e até a